Olá! Começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. No programa de hoje, vamos conversar sobre análise do solo e monitoramento da qualidade das argilas para diferentes cultivos e aplicações. Vamos falar também das metodologias para diagnosticar, quantificar, mapear e monitorar a permanência do carbono no solo em diferentes biomas e cultivos agrícolas. Para esse bate-papo, a gente conversa com Diego Siqueira, que é cientista de solo e CEO da Quanticum. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Bruno, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre solo, onde começa o agronegócio. Ô Diego, primeiramente, o que é a Quanticum, né, e como é que funciona? Bruno, a Quanticum, ela é uma Deep Tech. Esse nome estranho, ele está relacionado com startups, jovens empresas científicas. Então, nós somos uma empresa científica que se especializou em diagnosticar fenômenos naturais do solo. Assim como um fenômeno natural é o clima, existem fenômenos naturais no solo. E a Quanticum se especializou em entender esses processos que impactam nos alimentos que estão todos os dias na nossa mesa. De forma prática, então, vocês desenvolvem essa metodologia, adaptam tudo isso para que esse diagnóstico aconteça e para que haja esse mapeamento para verificar a saúde do solo, né, aqui especificamente do Brasil. E a partir disso, né, vocês têm esse direcionamento de como deve ser feito, então, essa produção, essa cultivar e quais são essas culturas que vocês trabalham. Ótima pergunta. A metodologia ela vem sendo desenvolvida há algumas décadas, apesar da empresa ter aberto o CNPJ em 2019, então somos entrando na fase de adolescência, digamos assim. As bases científicas vêm sendo construídas nos últimos 30 anos. Nós vemos em grandes feiras sobre tecnologias para agricultura, como o AgriShow, TecnoShow, tantas revoluções que estão aí ajudando a transformar a agricultura mundial, né? O próximo salto da quarta revolução agrícola. Vemos sobre tratores autônomos, drones, formas diferentes de produzir em espaços fechados, luz infravermelha que imitam o sol. Recentemente eu li uma notícia sobre agricultura do futuro. Acredito que muitas dessas coisas ainda irão se transformar, Bruno. Mas certamente uma coisa que ainda estará presente na agricultura é o solo. 90% do que nós consumimos, de um jeito ou de outro, vem do solo, Bruno. Existem várias metodologias para entender o solo, entender a saúde do solo, e o solo ele é um complexo, é uma interação de agentes vivos, biológicos, com agentes não vivos, né? Inorgânicos. E são essas estruturas não vivas que a metodologia da Quanticum foca. Existem nos solos de qualquer parte do mundo, Bruno, estruturas muito pequenas, do tamanho do vírus da gripe, do tamanho da fibra muscular. Essas estruturas tão pequenininhas são chamadas de nanopartículas. E independente do que a gente plante, seja um café especial para a gente tomar nas nossas manhãs de sábado, seja cana-de-açúcar para a produção de álcool e fazer os nossos carros se locomoverem, independente do que a gente planta, essas nanopartículas vêm se formando há milhões de anos. Existia um método para mapear essas nanopartículas, é um método que já até ganhou alguns prêmios Nobel, mas é um método um pouco mais oneroso, demorado, e a Quantico desenvolveu um procedimento, uma metodologia para identificar essas nanopartículas, criando um laudo, e quando nós fazemos isso em diferentes pedaços da fazenda,
nós conseguimos construir um mapa. Esse método é baseado em um procedimento magnético, como se fosse uma ressonância magnética quando nós vamos ao médico para ver se a nossa saúde está ok. Nós fazemos isso, só que é na Terra. Essa é a base da metodologia. E como é que quais são os benefícios a partir desse serviço que vocês oferecem, esses benefícios diretos para os agricultores? Bruno, para fazer uma analogia e ficar ainda mais gritante o que a gente conseguiu conquistar, até o ano de 1900, eu entendo um pouco de terra, mas eu sou muito curioso, então eu leio sobre muitas coisas. E eu acabo lendo também sobre a história, as ciências da saúde. E até o ano de 1900, as transfusões de sangue, elas eram feitas com base nas aparências. Nós chamamos isso de características fenotípicas, né, externas. Então, se o Diego e o Bruno têm a mesma altura e o mesmo tipo, o mesmo peso, isso era um pré-requisito para que a gente pudesse fazer uma transfusão de sangue. É claro que isso gerava uma série de desdobramentos negativos. E esses desdobramentos negativos foi o que motivou a ciência da saúde a pesquisar as características do sangue. Afinal, o sangue é vermelho, seja qual for a nossa raça, a nossa etnia, nosso gênero, mas as características do sangue não são as mesmas. E foi isso que causou a curiosidade para que nós pudéssemos avançar e entender a tipificação de sangue. Sangue A, sangue O, sangue B, O positivo, O negativo. E esse conhecimento revolucionou a forma com que nós fazemos tratamentos, transplantes, métodos de diagnóstico preventivo antecipado. Fazendo uma analogia, então, com essa revolução que aconteceu no ano de 1900, o que a Quanticum fez foi entender os tipos de argila. Hoje, na agricultura global, quase todas as decisões são tomadas olhando um nome técnico, agronômico, que nós chamamos de quantidade ou teor de argila. Então, as pessoas procuram comprar uma fazenda que tenha mais argila, as pessoas ficam atentas aos riscos de áreas de solos mais arenosos. Esses termos estão relacionados como a ciência da saúde enxergavam a quantidade de sangue no ano de 1900. O que a Quântico se propõe é mergulhar. Então, dentro de 1 metro quadrado que um produtor produz café, soja ou eucalipto, o nome do solo, os solos possuem nome, como os nossos cachorros, de uma raça um pitbull, um pincher, um blue heeler, um golden. Todos são cachorros, mas são espécies completamente diferentes. Na agricultura é assim: os solos possuem nome, podem ter o mesmo teor de argila, como eu comentei, mas os tipos de argila não são os mesmos, como na ciência da saúde. E isso impacta em tudo, Bruno. Na hora de você escolher uma variedade de cana, hoje existem mais de 150 variedades de cana. Qual é a melhor variedade para aquele tipo de argila? Pensando em a cana produzir mais energia elétrica. Um exemplo: hoje vocês estão nos acompanhando por uma tela, seja da sua Smart TV, do seu tablet, do seu celular. 1 hectare de cana, ou seja, uma área do tamanho de um campo de futebol, ela consegue produzir uma quantidade de energia elétrica para alimentar a energia da bateria do celular mais ou menos durante um ano, 900 aparelhos de celular. Então, 1 hectare produz cana que é convertida em energia elétrica, que pode alimentar durante um ano quase que 1.000 aparelhos de celular, arredondando. Quando a gente planta a variedade de cana correta para aquele tipo de argila, a gente consegue produzir a mesma energia elétrica usando os mesmos recursos, mas como a gente posicionou melhor a planta, a gente consegue alimentar não 1.000 celulares, mas 1.200 celulares. Essa mesma analogia serve para a gente produzir um café especial, essa mesma analogia serve para que nós possamos escolher
uma região que vai plantar uma espécie de algodão, e essa espécie de algodão vai produzir maior e melhor quantidade de fibra. Essa fibra, em algum momento, vai ser processada e pode se tornar um lençol de hospital, por exemplo. Então, quando se fala de solos, Bruno, nós estamos falando do primeiro passo do agronegócio e nós estamos falando dessa tecnologia ajudar o produtor a escolher onde que ele pode comprar ou arrendar uma fazenda. Esse é um projeto em parceria com um grande grupo chamado PSIM, é uma frente de análise territorial chamada Terros Territorial. Essa mesma tecnologia ela pode ser utilizada para identificar onde que eu vou posicionar um melhor adubo, não só a quantidade, Bruno, mas o tipo do adubo, assim como tem tipos de alimentos, a planta também precisa de um tipo de alimento específico e ela consegue aproveitar melhor esse alimento em função desse tipo de argila. Essa é uma outra frente nossa chamada Terros Regeneração, em parceria com uma empresa muito respeitada do agro, que é o Grupo Casa Bugre. Então, já deu para vocês entenderem que estão aí nos acompanhando, que quando a gente fala de terra, a gente está falando de um olhar 360. Onde comprar, o que plantar, qual adubo jogar, qual a frequência de água e até mesmo pensando na qualidade dos alimentos, como terroir de vinhos ou cafés de solos vulcânicos, Bruno. Existe, você falou aí da questão da variedade dos solos, né? São muitas essas variedades, é muito grande essa variedade que a gente pode encontrar de solo para que a gente. Aí vamos restringir talvez ao Brasil. Bruno, é gigante. O ser humano, nós fomos evoluindo, né? Aprendendo a observar a natureza. As minhas sobrinhas Luísa e Helena adoram aquele desenho, os Scrolls. E aí a gente, ou a Era do Gelo, né? Então essa evolução, ela está muito relacionada com a nossa capacidade de observação. Então olhar as plantas, por exemplo, os nossos ancestrais devem certamente ter aprendido que aquela planta que era mais bonita, uma semente vermelha ou amarela, apesar de ter uma cor atraente, a gente não poderia comer, porque ela poderia ser venenosa. E assim foi o processo de conhecimento dos solos. Hoje existem mais de 10 classes de solo, algumas delas baseadas na distinção da cor. A questão, Bruno, é que às vezes a cor do solo é a mesma, é um solo vermelho, como esse que acontece muito aqui na região de Ribeirão Preto, onde eu nasci, onde nasceu Sócrates, um grande jogador de futebol, Leão, Laís Souza, uma atleta olímpica. O solo é vermelho, é o mesmo, mas apesar do solo ser vermelho, a mesma cor, Bruno, existem diferentes tipos de argila. Aqueles minerais que nós conversamos logo no início desse nosso diálogo aqui com o Tech Startups, e é aí que é o perigo, Bruno. A gente acha que é tudo igual, porque o solo é tudo vermelho, mas os tipos de minerais, os tipos dessas nanopartículas não são as mesmas. E existem mais de 30 tipos. E para cada tipo existe um risco ambiental, uma vulnerabilidade climática e também uma aptidão agrícola para produzir fibras, bioenergias e alimentos. Muito bem, eu tenho mais coisa ainda para perguntar, mas antes disso, a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua o bate-papo com o Diego Siqueira, que é cientista de solo e sócio fundador da Quanticum. Diego, a gente estava falando dessa quantidade, né, de solos, né, essa infinidade que a gente tem de características. Como é que vocês unem essa questão da excelência brasileira nessa questão do solo, né, da ciência do solo, com essa experiência da agricultura tropical para trazer esses bons resultados? Bruno, só tem uma forma, com muito trabalho, acordando muito cedo e traduzindo
essa ciência brasileira gerada nas universidades de uma forma muito humana e inclusiva. Essa é a grande preocupação da Quanticum. Entender esses fenômenos naturais que acontecem na Terra e comunicá-los de uma forma muito acessível para pequenos produtores, sejam eles ou elas produtoras de café do tamanho de 5 hectares, ou sejam produtores em áreas maiores, como produtores de soja e outras culturas, né? A Quanticum, assim como várias outras deep techs, empresas científicas, nasceu de um grupo de pesquisa, é um grupo que mora dentro das universidades. Eu nasci do grupo de pesquisa CSME, Caracterização do Solo para Fins de Manejo Específico, onde o fundador é o José Marques Júnior, é um mineiro, foi ex-radialista, recentemente ele foi homenageado pelo Núcleo São Paulo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, um dos braços da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo ajuda a desenvolver métodos e a levar esses métodos até as pessoas, né? Então, a Quanticum nasceu desse laboratório. Hoje, a Quanticum ela conta com o apoio de grandes hubs de inovação, onde fica uma das nossas sedes, lá no Cubitaú, o SNESH, no Rio de Janeiro, o Supera Park, aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e tantos outros ecossistemas que nos acolheram, como Quintessa e outros programas de aceleração. Todas essas histórias, essas vidas transformadas com base na ciência, Bruno, culminaram na primeira patente brasileira para medir a taxa de formação ou degradação dos solos. Hoje, no Brasil, 61% das áreas nativas ainda estão intactas, cerca de 30% correspondem ao uso da terra para agropecuária, e cerca de 3% são as áreas onde estão as cidades, né? Nós moramos. As áreas das cidades também têm solos que podem ter riscos e potenciais, né? Só de curiosidade, se nós formos somar esses 3%, isso equivale a 26 milhões de campos de futebol. Essa é mais ou menos a quantidade de área de solos cobertas aí pelas cidades brasileiras. Isso dá mais ou menos o tamanho do país da Nova Zelândia ou do Equador, Bruno. Então, essa excelência nascida nas universidades, que a gente traduziu, não serve somente para ajudar os produtores ou produtoras. Ela serve também para a gente entender a biorremediação e saúde de solos urbanos, Bruno. É tanto hectare que a gente até perde a dimensão, porque fica difícil conseguir quantificar na cabeça o quanto que vale tudo isso, né? Até porque a gente não tem essa dimensão, é o tamanho do país, do Equador, mas assim, a gente não tem, nem todo mundo tem essa ideia, né? Porque a gente não percorreu todo esse percurso. Mas continuando falando de inovação, vocês lançaram o primeiro indicador de agricultura regenerativa, e eu queria que você falasse para a gente como é que funciona, que ferramenta é essa, né? Como é que surgiu essa ideia? Ah, Bruno, eu gosto muito de ler biografias, né? Uma das últimas que eu li foi do Da Vinci, né? Pintor, inventor e empreendedor, o empreendedor nato. E Da Vinci falava que os experimentos já estão prontos aí nas fazendas e basta a gente observá-los. E é mais ou menos isso que a Quanticum fez. A Quanticum começou a observar que algumas áreas, apesar de nós seguirmos todos os protocolos e manuais agronômicos, algumas áreas os adubos respondiam de forma diferente, as plantas respondiam de forma diferente. Certamente quem está nos acompanhando já passou por uma situação dessa ou irá passar, onde você segue à risca o checklist, mas no final a mãe natureza mostra que algumas coisas estão respondendo de forma distinta. E aí nós não sabemos explicar, ou não sabíamos. Exatamente nesse não sabíamos que a Quanticum atua, e aí que surge o indicador.
Assim como o efeito estufa é um fenômeno do planeta e as ações antrópicas aceleraram, ou nós podemos também desacelerar, o efeito de degradação dos solos, sejam eles agrícolas ou urbanos, também pode ser acelerado. Quando eu falo degradar o solo, eu falo de deixar o solo mais duro, mais compactado, as raízes não conseguem aproveitar água. Eu falo de degradar o solo em termos de posicionamento de produtos químicos de forma equivocada, ou até mesmo na hora de você fazer o plano diretor de expansão de uma cidade. Afinal, o solo, como eu disse, é sobre tudo e para todos, não só na área agrícola. E vocês devem se recordar, há alguns anos atrás, de uma nuvem de poeira que percorreu várias cidades, estados brasileiros. Parecia até que nós estávamos em um dos filmes do Missão Impossível, com Tom Cruise fugindo de uma tempestade de areia. Muitas pessoas associaram aquilo a um fenômeno de mudança climática, sim, estão parcialmente corretas, mas aquilo também é um resultado, um alerta da Mãe Natureza que nós também já atingimos a degradação de forma mais acelerada dos solos. Isso aconteceu em Araraquara, no interior de São Paulo, na Argentina, na China. E por que esses solos estão degradados mais rapidamente, Bruno? Porque a gente não conhece todas as suas particularidades. E uma das particularidades que a Quanticum e uma série de cientistas de solos tropicais está enaltecendo, que é importante conhecer, são esses tipos de argila. Quando nós conhecemos esses tipos de argila, Bruno, nós conseguimos saber ou antecipar riscos de compactação, riscos de fornecimento de água, que impactam na safrinha ou eventos climáticos extremos. Esse indicador, então, ajuda a segmentar, a separar as áreas no Brasil que têm diferentes tipos de argila e, portanto, respondem de forma diferente. Imagina, eu não sou um bom jogador de futebol, mas eu sou um bom velocista. Então, a fibra muscular que eu tenho faz eu conseguir dar uma explosão muito grande no arranque, como o Ronaldo Fenômeno. Longe disso. Mas fazendo uma analogia, o Ronaldo Fenômeno ele consegue correr rapidamente por conta da composição da sua fibra muscular. E isso faz com que ele tenha uma performance. Assim é o Diego. O Diego tem algumas características biológicas que fazem ele performar diferente do Bruno. A mesma coisa é o solo. O solo possui diferentes tipos de minerais que fazem ele performar diferente ou ter riscos diferentes. Essa é a proposta de um indicador que está sendo desenvolvido junto com a Casa Bugre, uma empresa familiar, já está no Brasil há quase 5 décadas, e é uma empresa que investe em tecnologias emergentes, tecnologias disruptivas. Esse indicador ele foi lançado durante a AgriShow 2024, aqui na Dabi Business Park, um hub de inovação no interior de São Paulo, e mais recentemente ele também foi apresentado na Andave, uma das maiores feiras de lançamento de insumos e bioinsumos do Brasil. Então, Quanticum, Casa Bugre, Criotech, que é uma outra Deep Tech apoiada pelo grupo, uniram força para tratar o maior ativo das famílias da agricultura, Bruno, que é a terra. O Diego, para a gente finalizar, a gente está com um tempo já curtinho, eu queria saber como é que essa ferramenta pode ser um diferencial, por exemplo, numa situação de emergência climática, como foi a tragédia do Rio Grande do Sul. Bruno, existem alguns minerais, esses tipos de argila, que eles vêm se formando há milhões de anos. Então, quando você consegue identificar um tipo de argila específico, você consegue prever que aquele local não tem uma capacidade muito grande de armazenamento de água. Ou o inverso, você pode identificar uma região onde a água não infiltra no solo e ela escorre na forma de enxurrada, causando uma série de desdobramentos, como erosões e vossorocas. Então, quando você consegue mapear essas regiões,
onde você tem maior predisposição para erosão, causando desbarrancamento, ou uma região que não armazena muita água, você consegue montar um plano estratégico para seguros agrícolas, você consegue fazer um planejamento para escolher uma variedade de espécie vegetal que é mais resistente à seca, você consegue fazer o posicionamento de um produto biológico, uma bactéria boazinha, que quando colocada nesse solo que não armazena muita água, pode induzir na planta uma maior resistência à seca. Essas são algumas das aplicações. Uma outra aplicação também está relacionada com o armazenamento de carbono. Quando muda esse tipo de argila, essa nanopartícula natural do solo, Bruno, esse carbono que cai é colocado no solo por restos vegetais ou aplicação de organominerais, esses tipos de argila protegem essa matéria orgânica, criando uma armadura, uma carapaça, Bruno, fazendo com que ela resista por maior tempo no solo à ação de enzimas, à ação da temperatura. Então, esse carbono ele começa a se acumular, ao invés de ser degradado e virar CO2 e ir para a atmosfera. Esse é um braço nosso chamado Terrus Carbon. Ele foi apresentado no programa de inovação da Shell Startup e hoje virou um case de sucesso que apoia mais de 5 produtores de cafés em diferentes regiões do Brasil. Diego, a gente vai ter que marcar um outro programa para a gente falar de todas as outras ações que vocês desenvolvem, mas nesse eu quero te agradecer pela participação. Bruno, é um prazer. Nós ficamos à disposição para levar ciência até as pessoas. Afinal, é disso que se trata. Gente ajudando gente. É isso. O Tech Startups de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.